E aí, gente, a paz, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Estamos começando mais uma aula do Imersos, agradecendo a Deus porque Ele tem realmente feito grandes coisas por nós. Tem nos ensinado muito, tem realmente assim operado de uma maneira sobre as nossas vidas que não dá para entender. Por isso hoje agradecemos por estarmos aqui com vocês de novo. É um prazer tê-los conosco. Já aproveitando, não deixando vocês esquecerem, e quem é novo também aqui no canal, que possa estar deixando o seu like lá, é muito importante, tá? Compartilhe com quem vocês puderem, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser compartilhada, é necessário. Jesus foi bem claro: ide para todo mundo e compartilhar, e pregar essa palavra, leva a palavra para as pessoas e fazer discípulos. É o que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos fazendo, né? E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula, estávamos em Gênesis capítulo 4, e íamos começar a discorrer sobre um momento importantíssimo da humanidade, que foi triste, mas ao mesmo tempo muito importante: o primeiro homicídio. Esse primeiro homicídio nós vamos ler aqui agora, vamos discorrer um pouco sobre ele, que se encontra aqui em capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E então Caim disse ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Vamos ver só até aqui. Já vamos fazer um paralelo aqui sobre essas duas questões: quem foi Caim e quem foi Abel. Em primeiro lugar, um paralelo. A gente hoje chama link, antes era concordância, né? E hoje é um link que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 4, sobre Abel. Olha o que fala aqui em Hebreus. Na minha concepção e do mestre Isaías, nós acreditamos iguais que é uma carta escrita por Paulo, mas os teólogos consideram que é um escritor desconhecido. Então esse escritor disse assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha aqui, guarda isso no seu coração, nós vamos falar sobre isso, olha só. Agora olha só o que João, esse aqui é um autor já conhecido porque é a primeira carta de João, né? O
que ele fala assim também em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Agora ele fala sobre Caim. Ali em Hebreus, Paulo falando sobre Abel. E aqui João, em 1 João 3,12, falando sobre Caim. Olha o que fala aqui. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha que coisa tremenda isso aqui. Então, discorrendo sobre esse texto aqui, o Senhor, ele é tremendo nisso aqui. Ele já mostra que ele tinha diálogo, como tem conosco hoje, por intermédio do Espírito Santo. Ele tinha diálogo, não da mesma forma que ele tinha com Adão e Eva, porque antes de pecar, porque Adão e Eva eram puros, como se fossem crianças, mas com uma inteligência de todos os cientistas do mundo juntos. Mas aqui já existia o pecado, mas Deus, mesmo assim, pela misericórdia infinita dele, ele sempre quis se aproximar do homem. Por isso ele criou todo esse plano da salvação e tudo mais. Então, nisso de querer se aproximar do homem, ele conversava com os homens. E aqui ele conversa com Abel e com Caim. Abel, ele aceita. Ele falou: uou, que sacrifício, que cheiro suave sacrifício. Por quê? Porque, como nós lemos lá em Hebreus, ele era justo. Ele tinha justiça no seu coração. Ele entendia quem era Deus. E ele entendia que ele tinha que oferecer o melhor para Deus. É o que nós precisamos entender hoje. E aí o que acontece? Caim, num determinado momento, Deus falando com Caim. Olha só, ele tinha a honra, a oportunidade de conversar com Deus. E Deus falando com Caim, ele chegou e falou: peraí, ele avisou antes. Ele falou: peraí, você não está entendendo? Que, poxa, eu não aceitei o seu sacrifício, certo? Por que eu não aceitei? Porque, você estava aí com seu coração distante de mim, você queria o melhor para você e para mim em segundo lugar. E não é assim: eu te dei tudo, a terra para você lavrar, te dei tudo para você comer, você pode comer à vontade e vão ser ótimas as coisas que você vai comer e o fruto da terra que você vai arar, depois futuramente você vai vender. Deus já não falou para ele talvez na época, mas Deus já sabia que aqui no Brasil ia ter Ceasa, e que no mundo inteiro ia ter mercadões, e que ia ser vendido tudo isso, e que ia ser comercializado, e sabia que todos nós participaríamos disso. Mas isso não quer dizer que, mesmo ele dando tudo para nós, que nós temos que ficar com o melhor para nós e dar o segundo para Deus. É ao contrário. O melhor em primeiro lugar para Deus e o segundo para nós. Não que o segundo seja ruim, o segundo maravilhoso, mas o primeiro e o principal tem que ser para Deus. E aí o que acontece? Nisso aqui, Deus vai nos dar um ensinamento muito maravilhoso. Ele avisa antes tudo. Ele fala: olha, não é assim, é assim. Mas nós escolhemos se vamos querer obedecer a Deus ou se vamos querer fazer a nossa vontade. Infelizmente, como lá em 1 João fala, Caim era do maligno. E aí a gente vai pensar: meu Deus, como assim? Caim não era também filho de Adão e Eva, da mesma forma que Abel? Caim também não conversava com Deus? Como que ele era do maligno? Gente, Lúcifer não só conversava com Deus, vivia lá no céu, morava lá. E a palavra de Deus diz que desde o princípio sempre houve maldade no coração de Lúcifer. O que isso quer dizer? Tem pessoas que infelizmente não permitem que haja transformação. Tem pessoas que são más, que nem Caim, não que nem Satanás, porque isso aí foi ímpar, né? Mas que nem Caim, e que nem muitos homens da própria palavra diz. Lameque, na sequência, né, fala sobre isso também. Mas que dão permissão, alguns dão permissão para o arrependimento, dão permissão, como Davi fez. Ele não era do maligno, mas ele agiu de acordo com o que o maligno colocou para ele. E o maligno colocando para ele essas situações, ele aceitou, abraçou e terminou, como nós já sabemos, matando ali Urias para ficar com a mulher dele. Então o que acontece? Deus dá chance para todos, por igual. Não existe como já falaram para mim uma vez: mas tem situações que eu acho que Deus é meio injusto. Olha, já falando um absurdo, porque Deus é justo e ele não falaria se não fosse. Se Deus fosse justo, eu falaria: eu sou injusto, desculpa aí galera, mas eu sou injusto. Deus, ele não mente. Então Deus, tudo que ele fala é porque ele quer ser reconhecido. Então ele explica para nós como ele é. E Deus é justo. Então, se Deus é justo, ele quer que nós sejamos como ele. Aí onde está toda a questão?
Deus queria que tanto Abel como Caim fossem como ele. Ele amava os dois da mesma forma, por igual. Entendeu? Só que em um determinado momento Abel desistiu de ser como Deus e preferiu ser como um maligno. E Abel, já totalmente ao contrário, já tinha um coração justo e permaneceu justo até a sua morte. Entendeu? E é assim que funciona até hoje. Infelizmente, a partir desse momento que nós lemos, a terra se tornou maldita. Quando nós vemos lá atrás, nós já estudamos sobre isso, no momento em que Adão e Eva pecou, entrou a maldade na terra, e a partir daí Deus já falou: olha, hoje vai ter espinho, hoje vai ser com sol, você vai colher o fruto, hoje o negócio vai ficar punk para você. Só que Caim conseguiu piorar o negócio, né? Já não estava legal depois que eles fizeram aquilo, e Caim foi e piorou. Olha só o que Caim fez aqui, né? Deus explicou para ele o que ele fez. E disse Deus, versículo 10: que fizeste? O que você está fazendo? Olha a besteira que você fez, né? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você não adianta você dizer, sei lá, do meu irmão, não estou sabendo nada. Eu sei todas as coisas. Eu te perguntei para te dar uma chance de, poxa, me perdoa, você não está se arrependendo. Infelizmente tem gente que é assim. E aí ele falou assim, olha, e agora, versículo 11: e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Vamos dizer assim, Abel não, mas para Caim já não estava tão fácil, porque o pai dele já deu uma estragada na terra quando pecou. Então já era difícil orar, não era uma coisa simplesinha, tal. Hoje é pior, mas hoje criaram um máximo de tão pior que é. Mas naquela época já não era tão fácil. E ele complicou de um jeito, porque além por causa do pecado de Adão, a terra ter ficado o que ficou, ele ainda fez com que, além disso, a terra perdesse a sua força. Então imagina, já era difícil orar, era com sol do seu osso e tudo mais, e aí ele complicou que falou, agora, além de ser difícil, aquelas frutas, aqueles legumes, aquelas hortaliças maravilhosas que você colher, já não vai ser mais do mesmo tamanho, já não vão ter mais a mesma força, já não vão ter mais os mesmos nutrientes. E o que o homem foi fazendo? Em primeiro lugar, foi fazendo com o primeiro homicídio, foi cometendo homicídios. Hoje homens cometeram genocídios, e homens até hoje cometem crimes de homicídio, e alguns são até legalizados, digamos assim. A polícia está lá fazendo trabalho dela, não estou condenando a polícia, não estou dizendo que está errado, porque infelizmente tem homens que é complicado viver em sociedade, você tem que ir lá aprender e tal tudo. Só que o ideal seria que não matasse, porque você está cometendo um homicídio e está enfraquecendo mais a terra ainda, porque não importa, ele está matando um bandido, e como até muitos cristãos falam, tem que matar mesmo, está errado, você não pode fazer, está errado, entendeu? Deus não se agrada disso. O único que tem poder sobre a vida e a morte é Ele. Ele escreveu isso, só eu tenho poder sobre a vida e a morte. Então Deus permite sim que muitas vezes até um policial vá lá e mate um bandido, porque chegou o momento dele que Deus permitiu, porque senão também não vai conseguir matar. Mas o que acontece? É errado. Matar o seu semelhante é errado em qualquer situação, sendo policial ou não sendo, é errado, de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Então isso o homem foi enfraquecendo, e hoje guerras, aí vai lá, tem gente que chega ao absurdo de achar que está certo, ele lá, estou defendendo a minha pátria, defendendo a sua nação, matando um irmão de outra nação, está errado, está errado, mas acontece e vai acontecer até o final, ainda a palavra de Deus diz que é necessário que aconteça, e vai piorando cada vez mais, mas é errado. Então o que acontece? A terra foi se enfraquecendo, e hoje está essa coisa horrível que está. Talvez na história da humanidade não tenha um momento da terra ser mais fraca como ela está sendo agora. Então o que acontece? Nesse momento que entrou essa fraqueza aqui na terra, né, Deus fez algo aqui. Ele usou da sua misericórdia. Quando Caim falou assim que, poxa, então agora vão acabar com a minha raça, né? Quando souberem, matei meu próprio irmão, vão acabar comigo. Ele falou, não, vou pôr um sinal em você. Esse sinal é algo tremendo. Tem milhares de vertentes sobre o que é esse sinal. Tem vertentes, para vocês terem uma ideia, absurdas, né?
tem vertentes que são até racistas, então tem todo tipo de vertente, mas na realidade nós podemos saber de uma coisa: não importa qual era o sinal, mas nós sabemos que esse sinal era um sinal de misericórdia. Era Deus, já como em toda a sua palavra, falando sobre Jesus Cristo. Esse sinal é mostrando assim: olha, esse sinal eu estou pondo sobre você e sobre toda essa humanidade pecaminosa e errante que vai fazer tanta besteira, e como nós já falamos, tudo que vai fazer e faz até hoje. Mas esse sinal é como sinal... É como sinal do sangue do meu cordeiro, do meu filho que eu vou enviar para morrer por vocês. Esse é um sinal que todo aquele que tiver sinal sobre ele não morrerá. Olha, já a misericórdia de Deus é uma coisa assim muito maravilhosa. O que Deus fez nesse momento por toda a humanidade, já dando um toque para nós. Olha, o sinal dele é sinal de misericórdia, é sinal de amor, para mostrar que ele ama, independente do nosso erro, nossa falha, ele nos ama. Ele amava Caim da mesma forma que amava Abel. Não há acepção de pessoas para Deus como há para nós, e que nós temos que lutar para sermos como Deus, então que nós não façamos acepção de pessoas. E a partir desse momento aqui foi algo assim muito tremendo que foi acontecendo, né? A terra começou a se expandir. Para vocês entenderem, nós não vamos estar nos aprofundando em genealogias. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Jornal UAU. Eu comentei em um outro vídeo nosso aqui do Imersos, que ele estava assim um tanto desativado. Deus faz umas coisas que a gente não entende, porque eu postava lá como se fossem reportagens sobre temas atuais, mas na visão de Deus. E o Senhor falou para eu parar, e eu parei, já faz um bom tempo que eu parei, e eu estou agora reativando ele para lançar esses vídeos que eu tenho já gravado, vários, em casa, sobre esse estudo que é mais aprofundado. Eu falo sobre genealogia, falo sobre cada um deles em particular, é muito mais aprofundado, e porque aqui nós não temos tempo hábil para isso. Então acessem lá, chama-se Jornal UAU, e vocês vão ver essa profundidade que tem nas genealogias, todas elas, não somente na de Cristo, mas em todas as genealogias, tem um porquê de cada ser humano que está na genealogia da Bíblia. Então, nesse momento nós já vamos passar para um lugar assim que eu amo na palavra, um dos textos que eu talvez mais meditei nele, porque eu amo o criacionismo e eu amo esse momento da corrupção geral do gênero humano, que se encontra em Gênesis capítulo 6, porque até toda essa genealogia de 7, capítulo 5, tudo é genealogia. Nós não vamos nos ater nas genealogias, mas nós vamos estar falando hoje sobre a corrupção geral do gênero humano. Nós temos alguns minutos que dá para a gente começar a discorrer sobre isso, porque eu creio que vai ser algumas aulas falando sobre esse momento aqui do dilúvio, mas hoje nós vamos nos ater para esse começo aqui, que eu já falei algo sobre isso em aulas anteriores, sobre o momento em que aconteceu, Gênesis capítulo 6, versículo 1, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, e varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos dos homens, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse começo aqui que nós vamos falar agora é algo assim tremendo. É algo que dá para a gente tirar lições maravilhosas. Mas eu creio que Deus quer falar conosco sobre algo que é uma teoria, entendam bem. Deus me deu algo sobre isso aqui, muito forte, mas é uma teoria. Entendam que a palavra de Deus ela é irrefutável, ela é a verdade irrefutável.
E tudo que nós lemos aqui, que acabamos de ler, desse versículo 6, do versículo 1 até o versículo 6, é a verdade irrefutável. Mas existem também milhares de vertentes sobre quem são esses filhos de Deus e as filhas dos homens. E quem são esses gigantes, que em algumas traduções chamam de nefilins, que existiam na terra e que depois também ainda existiram em tempos futuros. E que hoje não existem mais. Essa teoria que eu quero colocar para vocês de algo que Deus falou ao meu coração. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva lá, Ele criou a sua imagem e semelhança. Então pensem bem, Deus falou que os homens iam dominar sobre todas as coisas. E Deus criou todos os animais e criou inclusive as bestas feras do campo, que nós sabemos que hoje existem os fósseis, que muitas vezes são montados. Vocês vão no museu de fósseis de dinossauros, são montados e vocês veem o tamanho de dinossauro. Em média tem dinossauros de 12 a 15 metros, os mais altos. Então, quando Deus mandou tudo isso, vejam bem, Deus falou para mim, mas eu estou passando para vocês como teoria, porque isso não está na palavra. Mas algo que Deus colocou no meu coração, que foi desta forma que Ele achou melhor que acontecesse. Então é algo que Deus me deu, mas isso não está na palavra, tá? E Deus me deu permissão para passar isso para vocês. Ele me disse que nesse momento em que os dinossauros foram criados, Deus criou o homem em mais semelhança dele. Então os homens tinham poder para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre o dinossauro. Então o que eu acredito é que os homens tinham cerca da mesma altura dos dinossauros, 12 a 15 metros de altura. Porque os homens dominavam, eles falavam que o dinossauro chegou, o dinossauro parava ali, ele não vinha querer atacar o homem, por mais que ele era uma besta fera do campo. Não, porque o leão hoje, quando chega alguém audaz na frente dele como um domador de leão, muita gente diz, mas o leão, aqueles lá em cativeiro, não, é um leão, entendeu? Deixa ele sem comer, você vê se não acaba com a tua vida, entendeu? Só que eles dominam porque sabem quem tem domínio, eles entenderam, e é poucas pessoas que são domadores e que entendem que tem domínio sobre aquele animal, porque Deus falou que tem. Deus deu isso para o homem, dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre os animais. Então Adão e Eva tinham domínio sobre os dinossauros, e eles eram na estatura semelhante. O que acontece? Nós vemos a genealogia aqui que os homens viviam em média 969 anos, foi o que mais viveu Metuselá. O que acontece? Nesse momento Deus falou aqui, olha, não contenderei para sempre com um homem. Por que seria para sempre? Porque se os homens continuassem vivendo esse tempo, imagina hoje, o ser humano vivendo 900 anos, o que seria isso aqui? Seria uma loucura, né? Porque o homem ia se achar mais do que já se acha, né? Iria começar a cometer as atrocidades. Se o homem vivesse 900 anos, para começo de conversa, Napoleão estaria vivo, Hitler estaria vivo. Esses homens que fizeram essas atrocidades contra a humanidade, eles estariam vivos. O que seria isso aqui? Ia ser uma loucura, né? Tudo bem que, digamos assim, já teriam matado eles, mas eles viveriam muito mais tempo, né? Então o que acontece? Deus falou, eu não quero contender tanto tempo com um homem. A partir de hoje o homem não vai mais viver os 900 anos, que ele viveu vai viver 120. Daí Deus começou a diminuir a estatura do homem. Nós vamos ler mais para frente isso, que os próximos homens aqui depois de Noé, eles começam a viver 400 anos, depois 300 anos, depois 200 anos, e chegam lá a Abraão e a Moisés, que 175, 145, 120 anos. E daí para cá nós sabemos que hoje é o máximo que o ser humano que vive muito. Nós vemos relatos de pouco tempo atrás aqui no Brasil mesmo, de uma mulher que viveu 121 anos. Então o que acontece? Para Deus ir diminuindo a idade do homem, Ele diminuiu a sua estatura também, porque era necessário que o homem dominasse somente aquilo que Deus colocou para ele dominar. Por isso Deus permitiu que somente os pares dos animais que entrassem na arca fossem animais que fossem menores. Os dinossauros não entraram na arca. Os dinossauros foram destruídos durante esse dilúvio. Existem também vertentes, e aí também científicas, que dizem que foi um meteoro que caiu sobre a Terra e dizimou os dinossauros. Não foi assim que aconteceu. Na realidade, também dos cientistas, tanto o evolucionismo quanto essa teoria da destruição dos dinossauros, tudo são teorias, eles não têm base nenhuma científica, eles não têm condições de provar cientificamente que foi assim. Eles até dizem que tem, mas não tem.
O Carbono 14, já falei sobre isso aqui, o Carbono 14 data até 5.014 anos para trás. Ele não data depois disso, tudo isso é subjeção, tudo isso eles dizem baseados em que pode ter sido assim, e muitos cientistas já reconhecem isso, que não é uma lei, foi assim. As leis da física, algumas são leis. Agora, as leis da ciência, algumas são leis. Mas em relação à criação, não existe uma lei. A única lei que nós conhecemos é a lei de Deus. E essa sim, Deus mostrou para nós como foi a criação e como foi o momento em que Ele viu que a humanidade estava muito corrompida e Ele decidiu destruir toda a humanidade, somente salvando 8 pessoas, pela misericórdia dEle. Não é o único justo, que a palavra de Deus diz que Ele viu um único justo em toda aquela humanidade que existia naquele momento. E a palavra de Deus diz que eles cresceram e multiplicaram, então tinha bastante gente naquela época já. E aí o que acontece? Ele viu só nele, mas por causa dele, e aí já fazendo uma alusão a Cristo, por causa de Cristo, uma humanidade inteira foi salva. Então, por causa de Noé, a família dele foi salva. Então, hoje, Deus trazendo isso para nós, Deus permite que por causa de nós, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós somos testemunhos vivos de verdade, nós podemos alcançá-los e trazê-los para Cristo e assim eles serem salvos. Então, gente, Deus ele decidiu fazer isso aqui. E nesse momento, quando fala assim que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tem uma vertente que é muito aceita hoje, que seriam os anjos decaídos. Quando eles vieram para cá, eles viram, olha só, olha isso aqui, os filhos de Deus. Aí é colocado por causa de algumas passagens, fala lá na frente sobre os anjos e coloca uma alusão a respeito disso. Os filhos de Deus viram os filhos dos homens. Então o que é colocado? Os filhos de Deus seriam os anjos e as filhas dos homens seriam as filhas dos homens. Né? Então o que acontece? Pode ser aceito? Sim, mas isso também é uma teoria. A Bíblia não fala quem são os filhos dos homens, quem são as filhas de Deus. Agora, o que Deus me deu e que é uma teoria que eu vou colocar para vocês e que para mim faz muito mais sentido, vamos lá para Mateus capítulo 19, olha só o que fala aqui em Mateus, capítulo 19, vamos lá, Mateus, capítulo 19, que fala acerca do divórcio. Eu não vou ler tudo, depois se vocês quiserem, vocês leem em casa, que ele fala que, olha, não é lícito que se separem, tal, e eles vêm vindo assim. E eles dizem que há eunucos, tal, portanto, assim como não são mais dois, mas uma só carne, né? Portanto, o que Deus juntou, não separe. Então disse, cabe-se divórcio por causa disso, tal. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, tal. E disseram os discípulos, se assim fica difícil o negócio. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Quando ele está falando isso aqui, ele não está falando somente sobre a palavra do divórcio, ele está falando sobre todas as palavras que são difíceis, de difícil entendimento, que às vezes não conseguimos entrar no nosso coração. Para ser eunuco de Deus, poucas pessoas conseguem ser eunuco. O eunuco seria aquela pessoa que decidiu, eu digo de Deus, se castrar por causa do Evangelho. Pessoas que decidiram se dedicar somente ao Evangelho para viverem dedicados somente a Ele. Então, não é para todo mundo que essa palavra é concedida, porque às vezes nós não conseguimos ouvir. Para mim, tem muitas palavras que não são concedidas para mim, são concedidas para o mestre. Muitas palavras que não são concedidas para mim, por exemplo, são concedidas para o Paulão, que é esse caso que ele traz esses estudos maravilhosos sobre os videogames e tudo mais. Para mim, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo quando ele fala, mas eu não tenho um entendimento para passar esse entendimento. É dessa palavra que ele está falando. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender o que seriam esses filhos dos homens e filhos os filhos de Deus e os filhos das mulheres. Mas Deus me deu algo, me deu um texto que relaciona isso aqui e explica bem melhor sobre isso. Mas o nosso tempo está acabando. Eu não vou conseguir falar sobre esse texto hoje com vocês. Mas o que acontece? Na próxima aula, estejam atentos, nós vamos falar sobre isso e vamos discorrer sobre o porquê que Deus destruiu toda a humanidade e o porquê que Ele decidiu que esses gigantes, alguns ainda permanecessem, porque não eram gigantes. Vocês sabiam disso, que não eram desses gigantes? E nós vamos falar sobre isso.
na próxima aula. Não percam, gente. Vai ser algo muito maravilhoso. Eu amo esse tema. Esse tema, Deus já me deu muita coisa sobre isso. Eu estou dando um resumão para vocês aqui, mas pesquisem lá no Jornal UOL que vocês vão ver em detalhes o que Deus me falou sobre isso aqui. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e que cada dia mais vocês procurem conhecer e obedecer essa palavra em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.